E a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração, na sua vida. Que meu agradecimento, primeiramente a Deus e também a vocês aí que têm inscrito nesse canal, você que pretende se inscrever. Muito obrigado. Deus ajude, que sabemos que eu agradeço com certeza, porque o crescimento desse canal realmente depende de Deus e de você aí, dando aí o seu aval aí. Eu quero desde já agradecer também as pessoas que têm mandado sua mensagem também, que é importante, escrito, né? Ou a favor ou não, alguns comentários, não tem problema nenhum. É importante que nós estamos aqui. A palavra de Deus é importante nos nossos corações. E eu sou muito agradecido a Deus e a vocês aí que têm escrito. Nós podemos falar um assunto muito importante sobre a humildade. A humildade é uma coisa que é falada em muitas pessoas, em muitas vidas, né? A pessoa diz, fulano não é humilde, cadê a humildade, cadê? E a gente sabemos que é o comentário que surge em todos os lugares, repartições, no trabalho da igreja, onde você estiver dando com o povo ou lidando com o povo, você percebe que existem pessoas que é humilde realmente e pessoas que é exaltado. Mas vamos falar sobre duas personalidades. Eu vou falar sobre a humildade nesse canal. A humildade que o próprio Jesus, trazendo ali, carta a Filipenses 2 e versículo 5, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que, sendo em forma de Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, se achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A importância que podemos ver o assunto da palavra de Deus sobre a humildade de Jesus. A Bíblia nos fala que essa humildade que Jesus teve, a importância de deixar o céu, a sua glória, a sua majestade, e está entre os homens. A palavra de Deus falando em si que ele sabia que a situação não era muito fácil, inclusive porque os homens, ele andava desgarrado como ovelha, sem direção. Desde a forma do pecado, você vê que os homens perderam a direção de Deus através do pecado. Mas encontramos que a palavra de Deus falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. O Verbo quer dizer o próprio Jesus, que estava ali, a Trindade, e ele aniquilou-se a si mesmo, em forma de servo, de homem, estava entre os homens, para trazer a salvação. Falamos sobre isso aí, nós podemos observar, dentro do assunto da salvação, que Jesus, ele, Deus, dá graça aos humildes. A palavra de Deus falando o que é a graça de Deus. A graça de Deus, seu favor, sua bênção, a sua disposição de nos abençoar, quando nada nós merecemos. Ninguém tinha esse direito de receber a salvação, mas o próprio Jesus falando aqui através dessa carta, Filipenses 2, que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Filho de Deus, ele estava com todo o poder e autoridade, mas ele trazendo do seu coração a sua humildade, que a Bíblia nos fala, para trazer da vida de cada um de nós a salvação. Quando a Bíblia nos fala, nós vimos também que a humildade é a coisa mais importante. E o que é humildade? É o fato das pessoas sentir-se sempre dependente de Deus e achar que não é nada em si, sem qualquer merecimento. Que não tem merecimento, mas Deus deu esse através do próprio Jesus Cristo. Ninguém tinha o direito de receber a salvação, mas Jesus, através da sua humildade, ele derramou assim, entregou a sua própria vida. Encontramos que humildade não quer dizer pobreza, ou não quer dizer que a pessoa não tem uma boa cultura, ou coisas parecidas. Há muitas pessoas pobres, sem condições financeiramente, mas são pessoas que ele realmente são humildes.
de coração, como Jesus falou. Tem pessoas que ele é pobre, mas é arrogante, você sabe. Quando nós falamos desse assunto, falamos de duas formas, que a cultura, o conhecimento, a formação que a pessoa tem, não quer dizer que ele é humilde. E tem muitas pessoas que ele tem a formação, é uma pessoa que tem condições, mas ele é humilde. Por que Jesus falou essa palavra para nós? Ele está dizendo que ninguém tem o direito de se orgulhar, uma vez que tudo tem, o que temos recebido graciosamente vem de Deus. Então a gente não merecia nada, eu não tinha condições de ter as coisas, mas Deus, ele primeiro colocou em nossos corações a salvação. A salvação veio através de quê? Da humildade do próprio Jesus. A palavra de Deus nos fala. Ele encontrou muitos homens orgulhosos, cheios de direito, e pessoas até que tomavam conta da sinagoga, pessoas que eram líderes religiosos, que estavam ali entre os fariseus, mas era um homem orgulhoso sobre a salvação. A Bíblia nos fala que é importante como é uma pessoa humilde. Como você se baseia uma pessoa humilde? Uma pessoa humilde é coisa interessante. Ele não tem de ser superior a ninguém. Ele é igual ao ver dele. Todo mundo ali é igual para ele. Mesmo que ele tenha uma posição na sociedade. Mas ele tem um espírito de humildade. E foi isso que Jesus está falando nesse momento. Você acha que você já encontrou pessoas que ele é orgulhoso? E vocês já viram pessoas que ele, antes dele exercer qualquer função, ele era humilde? Aparente, sem ninguém saber? E depois que assumiu uma responsabilidade, pode ser qual for a responsabilidade, mudou o coração. Você pode até dizer, mas, pastor Josias, tem pessoas que mudam o coração quando ele recebe alguma responsabilidade na sociedade. Tem gente que muda o coração. Tem gente que você diz, fulano não esperava, que fulano depois que assume esse cargo ia ficar assim. Esse sentido que eu estou me referindo, mostrando a humildade de Jesus para a salvação, que ele não mudou o seu coração para a derrota de ninguém, mas ele procurou abraçar o povo para uma prosperidade espiritual. Você tem que entender que é muito importante isso. Será que você já se deparou com pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que não falam com você mais, que viram a cara para o outro lado, e você fica olhando assim, rapaz, tanto que eu ajudei essa pessoa não está nem ligando para mim. Já encontrou isso sim? Com certeza, mas Jesus foi diferente. Ele podia dizer aos fariseus, olha, vocês estão aí cheios de direito, mas eu vim do Pai, eu conheço o céu. E ele podia, mas ele ficou na sua posição. A Bíblia nos fala que Jesus, na sua humildade, não tinha aparência para os homens olhar para ele. A Bíblia nos fala, a pessoa faz muito desenho, Jesus com os olhos verdes, azul, todas as cores aí, cabelo grande. Ele faz ao seu ver e a sua imaginação. Mas a Bíblia nos fala aqui, lá em Isaías 53, de 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Os homens não tinham assim, não queriam nem olhar para Jesus, quer dizer, ele não era muito bonito não. Biblicamente falando, que os homens viravam o rosto, não gostavam da palavra de Jesus, não gostavam do que ele falava, não tinha assim um jeito de se aproximar de Jesus, mas ele tinha um amor no coração da sua humildade para abençoar o povo que estava precisando. Apesar de ser o Senhor de todos, Jesus apresentava-se como simplicidade, sem exibir a sua grandeza que ele tinha, que ele sabia quem era ele. Irmão, nós estamos nesse assunto, nesse canal importante, que esse canal é a palavra e oração. Você pode até dizer, mas esse canal aí só fala de palavra, só fala de Jesus, fala de quê? Tem muitas coisas que a gente pode falar mais tarde, depois, outro dia aí, mas dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz em nossos corações o avivamento espiritual, e você fala na Bíblia, se tocar no nome de tantas pessoas de fulano e de Bertânia. Porque nós podemos encontrar que a palavra de Deus está falando que, quantos ao ambiente, Jesus foi humilde,
foi chamado também, esse aí é de Nazaré, esse aí é o filho do carpinteiro, esse aí é conhecido lá em Mateus 2 e o versículo 23. Mas Jesus, ele nunca repreendeu ninguém de ter chamado ele o filho do carpinteiro. O lugar que ele morava, lugar humilde, região que era complicado, mas ele estava ali mostrando a sua humildade para os homens se arrepender. Quando a Bíblia nos fala sobre isso aí, nesse sentido, que a humildade de Jesus foi para trazer uma libertação na vida das pessoas. Jesus deixar o seu lugar em forma. A Bíblia diz que o nascimento dele, até o nascimento dele, e ainda nasceu numa manjedoura, que não tinha lugar para ele não nascer, tudo ocupado. Ah, não tem não, vai lá, entre lá os animais, o Filho de Deus. Mas a Bíblia nos fala que ele veio para trazer uma regeneração, uma transformação na nossa vida que a gente não tinha condições de ter. Então, a Bíblia fala sobre isso aí. Nós não merecíamos da graça de Deus, mas a graça veio para trazer salvação a todas as pessoas. Tem pessoas que ele não é humilde, a gente sabe, você não sabe, conhece. Você sabe que tem pessoas que ele realmente, biblicamente falando, ele não tem aquela humildade que possa receber as pessoas e Deus possa dizer, esse aí é muito exaltado. Quanto à sociedade, Jesus foi humilde. Ele não importava ser chamado filho do carpinteiro. Ele tinha essa certeza que ele estava ali fazendo uma grande tarefa de quê? De dar libertação na vida de todos nós que não tinham condições. Já pensou? Jesus sabia que tinha pessoas ruins, pessoas que eram perversas, pessoas que ele não aceitava realmente Jesus de jeito nenhum, mas ele trouxe na vida das pessoas a salvação para todas, ele ia aceitar a salvação. Jesus está falando aqui para você nesse momento que a humildade é mais importante que você possa imaginar. A humildade traz na sua vida uma prosperidade. Falando sobre humildade, uma certa vez aconteceu que aquele irmão lá da igreja que ele estava, foi buscar um pregador, aquele pregador que ia pregar na igreja. Foi lá e botou aquele pregador lá e perguntou se ele queria algum trocadinho. Ele disse não, de jeito nenhum. Foi lá, colocou ele lá. Aí depois perguntou lá, quem é aquele irmão, tão simples lá, não tinha nem presença, que foi levar, que me trouxe lá para cá para pregar. Ele disse, esse aí é o juiz da cidade. Observe bem, que aquele homem, na sua simplicidade, na sua humildade, foi, não, eu vou, pastor, eu vou buscar ele no meu carro, eu trago para aqui para a igreja, não tem problema nenhum. Mas o pregador pensava que era uma pessoa, imagina, né? Às vezes vê a pessoa pela aparência, às vezes. E Jesus, ele foi colocado assim, não tinha parecer nem formosura, filho do carpinteiro, mas ele tinha humildade dentro do seu coração. Aleluia, Deus, ele está falando diretamente para nós, através dessa palavra sobre a humildade. E o próprio Jesus, ele se expressou essa palavra aqui, bom é a palavra. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seu irmão Tiago e José, e Simão e Judas, que era irmão de Jesus, não era irmão de Jesus realmente de sangue aí, que morava em Nazaré. A Bíblia fala sobre isso aí, certo? A Bíblia nos dá essa direção de a gente ter esse direito de falar. Mas ele foi rejeitado, porque era filho de quê? Do carpinteiro. Mas sua mãe sabia. Tinha pessoas que via a profecia falando que era o Filho de Deus que ali estava. A palavra do Senhor Jesus está falando que Jesus mostrou humildade para todos que ali estavam presentes. Lavou os pés do discípulo. Nós encontramos em João, ele mostrou essa demonstração de humildade. Ele mostrou que o povo ali precisava realmente, Jesus está fazendo a demonstração da humildade para os discípulos ali. E sabemos que a situação hoje é tão complicada na vida das pessoas que não quer ter essa humildade de ajudar as pessoas. Mas Jesus, ele procurou lá em João
Evangelho 13:5. E depois pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-lo com a toalha que estava cingido. O próprio Jesus começou a lavar os pés de quem? Dos discípulos, mostrando o sinal da humildade. Quanto ao trato com o povo, em geral, Jesus foi humilde, atendeu aos pecadores, os doentes, o necessitado, criança, jovem, rico, pobre, doutor e iletrado que não sabia ler. Todas essas pessoas nós encontramos na palavra do Senhor Jesus, que ele ia na casa de todas as pessoas. Ô, irmão, se caso conseguisse, nós sabemos que é importante, tem muitas pessoas humildes, nós sabemos que tem, pessoas que ele faz isso que Jesus fez. Você acredita nisso? Na humildade que tem? Rapaz, é interessante isso aí. É muito importante. Deus está falando através dessa palavra que a humildade está dentro do teu coração. Você pode ter um emprego bom, carro do ano, tudo na mão, melhores empregos que tenha. Aí no mundão aí você pode ter tudo isso, mas o que está dentro de você foi o que Deus te deu. O que foi? Você procurou a humildade. A humildade é coisa interessante que tem. A Bíblia diz que todos estavam admirados com isso aí. E aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe, disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Então ele disse assim: então pode me levar para o completo? Estou precisando, Senhor. Então, essa resposta, Jesus disse: você não está entendendo esse mistério. Está entendendo o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender de todas as coisas. Então a palavra desse canal está falando sobre a humildade que pode obter dos corações das vidas. Você ter a humildade de exercer qualquer responsabilidade, sem atropelar ninguém, sem maltratar ninguém, sem desprezar ninguém, que foi Deus que te deu através da graça que nós não éramos merecedor, mas Ele nos concedeu. Dizer uma coisa para você, que tudo que pode dar o crescimento é Deus. Se esse canal crescer, a glória é para Deus. O nome dele é exaltado. Deus é quem faz as coisas acontecer. E Deus usa quem? Vocês também, todas as pessoas. Ninguém pode colocar no coração: eu tenho condições, eu tenho capacidade, Senhor, eu não posso viver ninguém. Isso é conversa. Deus, ele dá as condições. O que é a graça de Deus? É o favor, é a sua bênção, a sua disposição, daquilo que nós não merecemos ter, mas Ele nos deu isso aí, pela misericórdia dEle. O Senhor Jesus falando que a sua infinita misericórdia, Ele humilhou, Ele foi desprezado, maltratado, caluniado, mas Ele vivia na sua humildade, com todos ali arrodeando Ele. Isso era doutor, isso era fariseu, isso era pessoa de toda a natureza que existia, mas ele via a necessidade do povo. Era jovem, chegou na casa do rico, foi na casa de Zaqueu, homem que de Levi, chamou Levi para ser seu discípulo, andar com ele, que era um publicano, foi na casa de tanta gente. Então a palavra que Deus está trazendo aqui nesse canal para você, que a coisa mais importante é a humildade do coração. Quando as pessoas, ele não se humilhou, não foi humilde na sua responsabilidade, sem grandes empresas que a gente sabe, e outros cargos que exerce, e depois se arrebentou todinho. Eu conheci uma vez uma pessoa, um líder, conversando com ele, e ele me chamou particularmente, ele conversou comigo e disse: olha, Pastor Josias, o que me acabou foi o meu orgulho. Ele falou para mim: você é muito amigo dele, eu sou amigo dele ainda. E foi o meu orgulho que acabou com a minha vida. Por isso que eu estou nessa situação. Meu amigo e minha amiga, meu jovem, você que lidera, que tem o compromisso e a responsabilidade, o orgulho é que faz o dermateiro na vida da pessoa. Lembre de uma coisa: nós recebemos tudo que você tem. Não é porque você merece, não. É porque é a graça de Deus. Você teve uma forcinha, se esforçou ali, se dedicou naquilo. Deus faz prosperar. Você hoje está na bênção,
Então lembre de uma coisa, nunca deixe o orgulho entrar no teu coração. Você está lembrado de Nabucodonosor? Aquele homem que disse, tudo isso eu tenho porque eu fico minha própria mão. Aí você vai comer capim. Está escrito na palavra de Deus. Um dia eu vou falar sobre isso aí, a história dele, do grande rei. Depois ele olhou para o céu e disse, a grandeza pertence a Deus. Estou me referindo para a sua pessoa. Agradeça a Deus, seja humilde. Deus pode dar tudo que você tem ou que vai ter. Deus pode até te dar um carro blindado para você andar para lá e para cá com sua família. Você sair em todos os lugares e você dizer, eu estou aqui, não mereço, mas Deus me deu. Deus o abençoe, Deus ajude. Você pode ser um grande empresário aí, e sabe, primeiro no mundo aí, Deus é quem sabe, mas lembre uma coisa, que a humildade dá o crescimento na vida espiritual, e Deus aprova a humildade. Vou orar por você agora nesse momento, que Jesus aniquilou-se a si mesmo, me fez de servo, habitou entre os homens, entregou a sua vida para dar libertação na vida espiritual. Por isso nós estamos aqui. Você pode dizer, não, porque eu mereço. Você é um líder, não é porque você merece, não. Você tem uma posição, não é porque você merece, não. Deus foi quem lhe deu isso aí, por infinita misericórdia. Deus me entregou, entrega a todos nós. Responsabilidade é a infinita graça de Deus e a misericórdia. Não é porque é chabichão, não, como diz na nossa linguagem. Não, é porque Deus é misericordioso. Vamos orar por você, pela sua família. Senhor nosso Deus, na tua presença. Estou te apresentando mais uma vez, Senhor. Te apresento esses aí que está participando também desse canal, que é inscrito, e aquele também que pretende se inscrever. Abre sua família. Deus é aquele que é ouvinte também da palavra, que está precisando de uma palavra, Senhor. E a palavra é essa aí, que é a tua palavra, que alegra o coração. Aquele que se deparou até dentro da empresa, que sabe que o exaltado, que vem em todo canto tem, até dentro da igreja, até em lugares assim, pessoas que não têm nenhum compromisso contigo, mas encontramos muitas pessoas que ele é humilde em si mesmo, coração voluntário para ajudar, pessoas que têm tamanha responsabilidade contigo e têm um compromisso diante da tua presença. Meu Deus, você aniquilasse a si mesmo, entregasse a tua vida aos homens e fizeram da tua vida, Senhor, aquilo que não era para fazer, mas sofresse calado. Nós podemos te agradecer por essa grande oportunidade que nos desse sobre a salvação em todas as vidas, em teu nome para sempre. Amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus permaneça com você, no teu coração. E com certeza nós podemos acreditar, todos os dias está aí a palavra na tua vida, a palavra no teu coração. A partir de 5 horas da manhã, 24 horas, você pode acompanhar o canal. Tem aí mais de 80 mensagens, eu acredito que completa aí 80 mensagens, que você pode ouvir a palavra, você pode aí colocar seu legalzinho aí, se der, não sou inscrito não, pode se inscrever, que eu agradeço, primeiramente Deus, né, usando você para isso aí. Então a paz do Senhor Jesus permaneça sempre nesse canal, que é uma bênção na sua vida e no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, apenas colocar Pastor Josias Salustiano, você já entra no canal e fica tudo certo. Amém.